Oh, sem chance, uma mensagem. De quem será? Oh, um Jacksepticeye, que doce. E tem uma imagem? Ei, pera. Não é assim que eu escrevi a piada. Mais uma. O que tá acontecendo aqui? Pera. O quê? Steph! Steph, você tá zoando com a minha cara? Você prometeu que ia passar mais tempo comigo, Matt. Eu, apenas 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 eu. Agora vamos fazer uma teoria juntos. Olá, internet! Bem-vindos ao The Game Theorist, onde o nosso objetivo é sistematicamente provar que tudo na sua vida é secretamente horrorizante. Ao longo dos anos, fizemos você temer o Wi-Fi público, trabalhos de salário mínimo e até mesmo a casa ao seu lado, mas hoje nós iremos falar de um jogo que vai fazer que você pare de confiar no computador que você está usando para assistir esse vídeo. A menos que você seja um dos 3/4 de usuários que assistem isso por um tablet, telefone, console ou TV. Nesse caso, só finge que tá assustado também, ó. Ok. Olhando na sua página da Steam, Doki Doki Literature Club parece inofensivo o suficiente. Um simulador de namoro fofo e pastelão estrelando 4 waifus adoráveis, como as crianças dizem, todas pelas quais você pode tentar pelo pequenino preço de nada. Olhe um pouco mais de perto e rapidamente se torna claro que o jogo não é a divertida e leve visual novel que parece ser. Para começar, a primeira tag na página da Steam é terror psicológico, o que faz parecer um erro de classificação. E no fim da descrição do jogo, que é uma pequena fofa nota de boas-vindas da presidente do clube de literatura Mônica, você vai achar um aviso chamativo em negrito. Esse jogo não é recomendado para crianças ou aqueles facilmente perturbados. E caso você tenha perdido esse, o jogo te recebe com essa mensagem de novo quando inicia. Um último lembrete que isso não é recomendado para aqueles que têm coração fraco. Parece como uma piada, certo? Mas deixe-me te dizer, não é piada. E essa é a sua última chance de parar de ver esse vídeo antes que eu te conte o jogo todo. E é sem exagero uma das histórias mais surpreendentes e bem escritas de jogos desse ano. Mesmo que demore cerca de 2 horas de visual novel lentas antes de chegar na parte realmente boa. Jogue você mesmo, você não vai se arrepender, ou só assista os destaques no GT Live, você vai pegar o ponto. Ok, então você ainda tá aqui e não jogou o jogo, nem assistiu a live, que eu acho que é a maioria de vocês. Deixa eu fazer um resumão aqui. Durante sua primeira jogatina, Doki Doki Literature Club parece uma visual novel normal, com uma mecânica legalzinha de compor poemas para impressionar várias garotas do clube. Como a sua amiga de infância Sayori, a quieta leitora Yuri e a jovem agressiva Natsuki. Mas depois da primeira jogatina, coisas estranhas começam a acontecer. Tudo começa quando Sayori sucumbe à depressão e comete suicídio. Logo depois, ela é deletada da história inteiramente e você é jogado de volta no menu principal. Mas algo está claramente errado dessa vez. Quando você recomeça o jogo, o mundo começa a desmoronar, enquanto tenta seguir em frente sem a Sayuri nele. E eventualmente você descobre que a presidente do clube Mônica se tornou consciente dentro do jogo. E está manipulando o código do jogo, até mesmo do seu próprio computador, em uma tentativa desesperada de fazer você, o próprio jogador, amá-la. E quando nada mais funciona, ela deleta o resto do jogo, deixando apenas Mônica. Apenas Mônica e você, na sala do clube, e nada mais do que conversas. Pra sempre. Pelo menos até você fazer o que ela fez com os outros personagens e deletar seu arquivo de personagem para salvar todo o resto e alcançar o verdadeiro final. Doki Doki Literature Club intencionalmente deixa muito pendurado para os jogadores entenderem sozinhos. Mas de tudo isso, uma questão tem me incomodado sem parar desde que terminei de jogar. Qual a história por trás da Mônica? O jogo representa ela como simplesmente uma personagem de visão novel que subitamente se torna consciente, mas isso não faz muito sentido. O jeito que Doki Doki é feito, a maneira como a Mônica o manipula e as coisas que ela diz em sua conversa estendida com você, tudo implica que há algo mais sinistro por trás com ela. E essa é a teoria de hoje. Isso mesmo, meus caros teoristas, a verdade escondida de Doki Doki Literature Club é que Mônica na verdade é de um jogo diferente. Mônica é o Flowey, que na verdade é o Porky de Earthbound, que na verdade é o Homem Roxo de final. Desculpa, o time de teoristas me puxou pro canto pra uma pequena intervenção. Aparentemente eu tô banido de fazer qualquer ligação entre o jogo e Undertale, ou qualquer jogo e Undertale. Sério, eu não posso tocar Undertale, não mais. Mas com toda a seriedade, Mônica é de outro jogo. E não só a Mônica também.
Doki Doki tem muito mais do que parece ter. Mesmo depois de fazer a história principal, porque o final nem é mesmo o final. Quando você reinicia o jogo após deletar Mônica, Sayori assume o papel de presidente do clube agora. E as coisas estão bem normais até o fim do primeiro dia, quando você leva a maior reviravolta de todas. Sayori se tornou consciente, expressando exatamente o mesmo desejo de roubá-lo para si mesmo que Mônica tinha. Então tem que haver algo que pelo menos Mônica e Sayori têm em comum, e possivelmente as outras garotas também, fazendo com que tudo seja possível. Veja, tem algo no jeito que Doki Doki Literature Club é feito que não faz sentido. Durante a sua segunda jogatina, Mônica revela que tem manipulado os eventos por trás das cortinas o tempo todo. Ela tem mexido com os arquivos dos personagens de Yuri, Natsuki e Sayori ao amplificar seus piores traços para que você goste menos delas e mais dela. Por isso Yuri vai de um pouquinho pegajosa, obsessiva e automutilante. Por isso Natsuki vai de tsundere a basicamente uma babaca. E por isso Sayori vai de levemente depressiva a suicida em um período de poucos dias. Tudo isso são consequências de Mônica atropeladamente ajustando seus parâmetros por trás das cortinas, mas espera um segundo. Isso parece fazer sentido na superfície, mas se você pensar sobre isso, não é assim que as visual novels funcionam de qualquer forma. Personagens de visual novel não são feitos de IA. Seu comportamento é determinado inteiramente pelo que está escrito no script do jogo, o script de diálogo, não de programação. Eu sei que isso pode ser um pouco confuso. Simplesmente não há motivo para um personagem de um simulador de namoro ter comportamentos tão complicados assim. Mas e se tivessem sido criados para um jogo mais complexo? E se as personagens de Doki Doki Literature Club foram feitas para serem usadas em outro jogo? Ou em que elas precisariam ter respostas mais convincentes para uma gama maior de escolhas do jogador? E se na verdade os seus conteúdos fossem simplesmente reciclados desse jogo para fazer este simulador? Não é só especulação, as pistas estão lá, escondidas em plena vista na mecânica central de Doki Doki, os poemas. Ao longo do primeiro ato, você lê poemas com os outros membros do clube. Parece bem inocente. Claro que lendo as entrelinhas, você consegue perceber que Sayori é depressiva, a Yuri tem tendências à automutilação, e Natsuki está sendo abusada pelo seu pai. Mas não é nada normal. No segundo ato do jogo, você recebe 3 poemas aleatórios especiais de 11 possíveis que tornam essas pistas muito mais observáveis. Mas tem um desses poemas em particular que realmente se destaca. Um bloco de texto digitado com apenas algumas palavras deixadas à vista, formando a pergunta: isso já é inquietante por si mesmo, mas se Scott Calton me ensinou a fazer alguma coisa, é passar imagens escuras pelo Photoshop e brincar com a exposição. Se você aumentar a exposição dessa imagem na capacidade máxima, de repente se torna possível ler o texto. E cara, ele é estranho. Batimentos irregulares, palpitações, arritmia. Procure, olhos escaneando tudo que possa achar em seus sintomas. O que é isso? Falta de ar, dores no peito? Tontura? Não, tudo está errado. Os sintomas de Elissa estão longe de ser simples. Eu já vi 2 vezes agora. Gritos de dor, pele doentiamente pálida, vomitando sangue. Não há outra explicação, além de que as informações de Rainier eram uma completa e total mentira. Isso não pode ser tudo coincidência. Não é possível. Eu não sei o quanto disso Rainier está por trás, mas eu sei disso. Há algo horrivelmente errado com essa família. E eu aceitei o convite para me tornar parte dela. Eu posso ouvir os gritos da Elissa pelas paredes agora. Escuto impotente. Rainier disse que estaria com ela brevemente. Está ele no quarto dela agora? Por que ela está gritando mais alto que antes? Horripilante, certo? Essa carta assustadora está literalmente escondida na sua cara quando você joga esse jogo. E o que tudo isso significa? Bom, as primeiras linhas soam como alguém que está tentando identificar uma doença. Batimentos irregulares, palpitações, arritmias, são todos problemas possíveis de coração. Então não é como uma pessoa que está tentando fazer um diagnóstico, mas é alguém tentando ler os sintomas que observa. E decifrar qual é o diagnóstico? É uma avaliação clínica, o que significa que o locutor é algum tipo de doutor. E note a palavra que ele usa, sintomas deles. É uma doença afetando múltiplas pessoas, uma família, como vemos depois na carta. Uma família que aparentemente você pode se juntar, quase como um culto. Também vale notar que esse doutor está falando que tem um grau de desapego com essa garota Elissa. Quase como se ela fosse um objeto de pesquisa ou algo do tipo, possivelmente algum tipo de experimento humano. E quando você junta tudo isso, um culto realizando experimento em garotas jovens começa a soar familiar. Ouvimos sobre experimentos humanos exatamente 2 vezes em Doki Doki Literature Club. Ambas quando Yuri descreve o enredo de O Portrato de Markov. O livro que ela quer ler conosco. O livro que por acaso tem um símbolo sinistro parecido com um olho na capa. No primeiro ato, Yuri faz soar inocente o suficiente.
Abre aspas. Basicamente sobre essa garota do ensino médio que se muda com sua irmã há muito tempo perdida. Mas assim que ela faz isso, sua vida se torna muito estranha. Ela se torna alvo dessas pessoas que fugiram de uma prisão de experimentos humanos e enquanto sua vida está em perigo, ela precisa desesperadamente escolher em quem confiar. Fecha aspas. No segundo ato, a personalidade de Yuri se torna um pouco mais fora de controle e ela nos dá uma descrição mais assustadora do que realmente está acontecendo nessas páginas. Abre aspas. Basicamente sobre esse campo religioso que se tornou uma prisão para experimentos humanos. Todas as pessoas lá têm esse traço que as torna em máquinas de matar sedentas por sangue, mas o lugar se torna ainda pior. Eles começam a seletivamente reproduzir as pessoas ao cortar seus membros e fixá-los em... E então ela corta. Isso realmente é muita informação para um livro falso, especialmente quando comparamos com o que sabemos sobre o mangá favorito de Natsuki. Isso porque o que Yuri nos fala sobre o portátil de Markov não é só um pedacinho de texto com a intenção de criar uma ilusão sobre uma história maior. Isso é a história maior. É o enredo do jogo de terror que o Team Salvato está trabalhando. O jogo que todas as 4 personagens se originam. E se você acha que eu acabei? Não! Nós apenas arranhamos a superfície. Podemos cavar mais fundo para revelar mais sobre esse jogo de terror, incluindo seu título, data de lançamento e também como essas 4 garotas se encaixam na história toda. Porque o Team Salvato deixou a RG inteira de conteúdo escondido nos arquivos de Doki Doki. Se você pensou que o clube de literatura era interessante antes simplesmente por ter esses momentos meta legais e jump scares, bom, se prepare. Tem um outro jogo inteiro aqui, apenas esperando sobre a superfície para ser montado. E isso realmente vai fazer você questionar tudo o que pensou sobre Sayori, Natsuki, Mônica e especialmente Yuri. Mas isso é muita coisa para cobrir em um só vídeo, então toque esse sininho para se inscrever e nos ajuda a chegar mais perto daquele peso de papa glorificado para que você possa saber quando nessa semana... deve ser em apenas alguns dias que a parte 2 sairá e as coisas realmente ficarão muito loucas. Eu já estou excitado para esse novo jogo e eu acho que quando você ver o que eu e um monte de membros da comunidade Reddit descobrimos sobre eles, você ficará realmente excitado também. Mas nesse meio tempo, se lembre, é só uma Mônica! Uma Mônica! Só Mônica! Só Mônica! Só Mônica!